Yo, Geeks, tudo em cima! Depois de mais de um ano do encerramento de Jujutsu Kaisen, estamos de volta! Estamos de volta com o mangá de Jujutsu Kaisen. Caraca, eu acho que nem o maior fã de Jujutsu estava esperando isso, cara. Não estava esperando ali o retorno. Nós já tínhamos noticiado que o mangá, o novo mangá de Gege Akutami estaria sendo lançado essa semana. E agora nós temos o lançamento do novo mangá sendo Jujutsu Kaisen, né? Quem diria que o gato caolho maldito iria nos trollar mais uma vez, né? Esse cara, Gege Akutami, ele é um desgraçado, meu, né? No bom sentido aqui, cara, porque ele consegue nos trollar de todas as formas. Até no anúncio do mangá dele, o bicho nos trola, cara. Nós vamos dar continuidade em sua história aqui no canal toda semana, mas logo com o primeiro capítulo depois da vinheta. Vamos lá, o capítulo 1 de Jujutsu Kaisen Módulo. Sim, Jujutsu Kaisen, tem o título Jujutsu Kaisen Módulo, mas é interessante que o kanji é de 3, né? Então, tipo assim, se o kanji é de 3, Jujutsu Kaisen Zero, Jujutsu, e agora Jujutsu Módulo, né? Porque o módulo vai lá no Furigana, então a definição aqui para Jujutsu Kaisen capítulo 1 Módulo, né? A base ali de ser, na verdade é Jujutsu Kaisen Módulo capítulo 1. E a gente observa uma narração, né? O capítulo começa com uma narração informando para nós que no ano de 2086, no estado de Nevada, a 30 mil metros ali acima do solo, informa que encontraram um planeta azul. Neste planeta azul surgiu uma forma de vida extraterrestre que se autodenomina Shumiria Seiji, né? Os Sumerianos, que carrega ali consigo cerca de 50 mil compatriotas exigindo proteção como refugiados. Vemos ali um ser com 3 olhos questionando sobre o Japão, mas ele acaba meio que tipo assim questionando também como que o maior poder deste planeta, sendo os Estados Unidos, não queria os receber, mas o próprio Estados Unidos reconhece que toda essa autoridade para missões diplomáticas nesse sentido está no Japão, o que um deles acaba ali questionando se ele havia entendido, e o garoto que está em pé responde que sim. Ao lado dele existe uma criatura extremamente parecido com a Tengen, né? Extremamente parecida ali com a Tengen. Ele fala que no Japão existe uma raça que possui um poder semelhante ao deles, e ela está no Japão, o que deixa ali o que está sentado surpreso com a informação, dizendo que naquele planeta eles são chamados de feiticeiros Jujutsus. Então vemos as apresentações ali dos netos de Yuta e Maki na capa colorida, inaugurando a nova era de Jujutsu Kaisen como os protagonistas desta nova história. Esse mangá vai durar ali mais ou menos 3 volumes, né? Meio que tá premeditado. O Gege, ele tá presumindo que dure mais ali 3 volumes, mas nós não sabemos, tá? Nós não sabemos porque, como a gente já observou, tudo pode mudar, né? A obra pode ser encerrada antes ou simplesmente pode ir mais além se ele decidir entregar ali uma boa trama para nós. Eu não sei, sinceramente eu não sei se essa notícia vai empolgar muito a galera, né, sobre essa continuação de Jujutsu Kaisen, mas o que eu sei é que eu preciso que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando os nossos conteúdos aqui do canal do Geek Brasil, para que o YouTube continue a nos divulgar, a nos espalhar aqui por essa plataforma. Você também pode se tornar membro. Aproveita que você tá comemorando a volta de Jujutsu, se torne membro aqui do canal, mande seu valeu, mande seu hypar, hypa esse vídeo pra gente continuar comentando e trazendo mais esses conteúdos que estão realmente para explodir este novo universo criado dentro ali da temática de Jujutsu Kaisen, que promete expandir ainda mais a lore de Gege Akutami. A história definitivamente começa com Yuta entregando o anel da Rika para sua neta. Ela questiona se está tudo bem ficar ali com o anel, e Yuta diz que ela
queria mesmo. Porém, a garota retruca dizendo que aquilo é o tesouro do vovô. Yuta diz que Yuka, que é o nome aqui da personagem, é um pouco arteira demais. Isso lhe preocupa. Mesmo quando ela crescer e se tornar uma feiticeira Jujutsu, aquele anel vai continuar protegendo ela e então pede para que ela se esforce. O que ela vibra ali pelo presente dado pelo seu avô. Vemos um quadro fúnebre um pouco abaixo naquilo que parece ser a cerimônia de um velório e a história, mais uma vez, começa com o enterro de um avô. No quadro, nós só temos ali o cabelo do Yuta branquinho como a neve e a marca na testa da técnica do Kenjaku. Um longo tempo havia se passado desde que o jogo do abate havia acontecido. E antes do Yuta morrer, ele foi um excelente avô para a Yuka. Vemos ela batendo em sua cabeça, lhe chamando de vovô, e em todos os lugares que ela vai, ela chama por ele. Tudo que ela faz, tudo que acaba aprontando, sempre chamando ali pelo seu avô. Aos 10 anos de idade, Yuka Okutsu está enterrando ali o Yuta. Os comentários dizem que a garota foi ficando cada vez mais abatida depois da morte de Maki. Alguém comenta que não foi só apenas Yuta que foi pego de surpresa. Ninguém pensava que Maki-san iria morrer primeiro. Provavelmente quem comenta isso ali é um dos alunos da escola Jujutsu que ainda está vivo. Ela abraça ali o caixão e diz que será como o vovô e vai ficar cada vez mais forte. Potencial e energia amaldiçoada ela tem, né? Potencial e energia amaldiçoada ela tem de sobra aqui se ela herdar do Yuta. No final do velório, vemos uma mulher se aproximando ali da Yuka e pede para que ela devolva o anel, o que faz a garota questionar o porquê. A senhora, que parece ser a mãe da Yuka, diz que o anel vai ficar com o seu irmão mais velho, né? O irmão mais velho da Yuka, que é o Tsuru. Ela se recusa, dizendo que o anel foi algo que o avô lhe deu, mas a senhora apenas responde que esse objeto está registrado no depósito da família Gojo como um objeto amaldiçoado e que a Yuka não tem direito de posse e que o anel é apropriado para o seu irmão Tsuru. A Yuka então vai até o seu irmão gritando com ele, dizendo que o anel é do seu vovô e que ele é o seu precioso anel. Quase desceu ali um Smeagol nela, né? My precious, my precious. Vemos a apresentação de Okutsu Tsuru com 11 anos de idade. Tsuru diz que não sabe de nada e não foi ele quem decidiu isso. A garota arma de dar uma porrada na cara do seu irmão para que ele devolva. Porém, quem apanha é a Yuka. Com seu nariz ali sangrando e um calo enorme na cabeça, ela está chorando bastante. Ela se lembra de que foi falado de que o anel pertence apenas ao Tsuru, mas isso serve de combustível motivacional para ela, que decide treinar para ficar cada vez mais forte. Ela fará todos reconhecer que aquele anel pertence a ela. Vamos até um outro local e vemos dois garotos jogando um jogo. Um deles questiona se hoje em dia as crianças jogam jogos retrôs. O que um dos garotos responde que talvez as meninas não gostem tanto. Então, um questiona ao Kimi que ele não é muito bom naquele jogo. O garoto menor fala que ele é ruim, porque na casa dele ele só pode jogar 1 hora de videogame por dia. E que seus amigos jogam o dia inteiro no fim de semana sem serem repreendidos. Ele diz que seus pais são muito chatos. Até os vídeos são limitados a 30 minutos por dia. Então ele acaba morrendo no jogo. O jovem questiona o garoto se esse tipo de jogo as crianças podem jogar com a idade dele. E o garoto questiona o porquê. Só que o jovem retruca dizendo que ele havia morrido. Isso era algo tremendamente cruel. O garoto diz que não tem nada a ver, que não tem nada demais. Isso é normal. O que o jovem responde que se é normal, então tá. Pois se é normal, então não vai ter o que reclamar se o mesmo acontecer com ele. Voltamos aqui para Yuka e Tsuru, ambos agora com 16 e 17 anos de idade. Alguém está narrando que o problema do sequestro de japoneses como recurso energético é algo ainda grave. Para quem não se lembra, o Kenjaku ofereceu os japoneses para os estrangeiros como fonte de energia elétrica renovável e limpa. É, mais ou menos, né? A pessoa explica que neste momento, ali em Kyoto, está acontecendo muitos casos de sequestros de crianças. A polícia não conseguiu encontrar nenhuma pista e então provavelmente parece ser algo com a feitiçaria. Vemos o senhor alto, parece mentor ali dos dois,
e ele lembra um pouco os traços do Itadori e também do Higuruma. E seu nome é Uzami. O Gege tem essa mania aqui de colocar Uzami para fazer uma piada. Talvez seja uma piada, talvez não seja. Mas o que entendemos é que ele é o tutor ali dos garotos. O tutor diz que mesmo os menores sinais de vestígios de impureza vão servir como pistas, o que eles vão investigar em 3 pessoas e reportar as informações obtidas. O que faz o Yuka questionar quem seria a terceira pessoa, com um jovem de cabelos claros e marcas no rosto se aproximando deles. O garoto então se apresenta como o inspetor Marolu Valvuyelvi. Esse é o nome dele mesmo. Com os seus nomes são todos em katakana, diferente dos demais personagens de Jujutsu Kaisen, né? Pelo menos a maioria, ele é colocado como um estrangeiro e diz a todos que podem lhe chamar apenas de Maru, o que Yuka o reconhece assim, dizendo para ele que feiticeiros estrangeiros são bem raros. Yuka diz que o poder amaldiçoado é uma energia emocional exclusiva dos japoneses, por isso, inevitavelmente só nascem feiticeiros no Japão, mas exceções sempre existem. O que Maru entende que esse é o problema dos sequestros dos japoneses, sendo o ponto para a aquisição desses poderes. O tutor diz que no tráfico de pessoas, os japoneses são aqueles com os preços mais elevados, o que faz Tsuru ficar inconformado no Maru não saber dessa informação, o que deixa o novato um pouco irritado. Tsuru diz que levar ele em uma missão é arriscado demais, mas Yuka rebate dizendo que não vê problemas nisso, é só uma investigação. Eles não vão enfrentar mestre de maldições ainda, o que Maru fica ali questionando o que seria o Jusoushi. Tsuru então está indignado do Maru acompanhar eles na missão. Ele diz que nunca dá para saber o que acontece em uma missão, mesmo sem explicar tudo. Dá para se ter uma ideia do que pode rolar de ruim. Vira uma discussão absurda entre Yuka e Tsuru, e Maru questiona ali várias e várias vezes o que eles querem dizer ali com Jusoushi. Yuka então questiona se Tsuru era um idiota e ela diz que não tem problema. Se virar ali um incômodo, é só deixar o garoto para trás. O que deixa Tsuru putaço, dizendo que não se pode deixar alguém para trás em uma situação de risco e que ela precisa pensar melhor antes de falar, lhe chamando de idiota. Maru continua infernizando eles enquanto os garotos estão discutindo, até que ambos gritam com ele, explicando que o que eles quiseram dizer é que mestre de maldição é como são chamados os feiticeiros ruins. Por isso que ele estava questionando Jusoushi através do katakana, porque ele não havia entendido ali o termo, até que eles explicam o termo e vemos ele escrito em kanji com os furiganás para mestre de maldição. Yuka então diz que se ele continuar gritando, vai deixar ele para trás de verdade. Basicamente nenhum dos dois puxou a personalidade do Yuta, né? Todos herdaram ali a grande paciência da máquina, né? Paciência com muitas aspas. O tutor deles explica que Maru veio representando os países aliados para observar o que são os feiticeiros Jujutsu japoneses. Yuka diz que desde que o Tratado de Segurança foi implementado, às vezes ocorrem algumas inspeções dessas. Maru responde que ele mesmo vai avaliar com seus próprios olhos quem exatamente eles são. O que faz o garoto questionar se os humanos da Terra, que possuem o mesmo poder que eles, vão conseguir coexistir com os habitantes de Shimuria. Maru então diz que vai explicar desde o início, não importa o que aconteça, eles não devem contar com os poderes dele na missão. Ele recebeu ordens dos superiores para não se envolver, o que deixa Yuka e Tsuru não pensarem 2 vezes antes de deixá-lo para trás e abandoná-lo. Os dois vão embora e largam Maru sozinho. Sacanagem, né? Eles nem parecem ali dentro do Yuta. O Yuta jamais faria algo assim. Maru fica meio triste por ter sido abandonado, mas o Yuka volta para falar com ele. Ela diz para que ele não chore por algo desse nível, o que faz ela dizer que com algo assim até parece que ela é a vilã, e ela percebe que sua expressão marca que Maru não havia percebido que havia feito algo de errado, o que o seu estômago entrega que
que ele está com fome, né? Começa a roncar ali, mostrando que estava com fome, e Yuka percebe que o garoto precisa comer alguma coisa. Yuka leva ali ele até um trailer para comer, o que ele acha a comida muito deliciosa. Mas a garota está surpresa dele chorar de emoção pela comida. Ela diz que o gosto é o mesmo em todos os lugares, o que o dono do trailer lhe responde que pode ouvir a conversa deles dali. Maru questiona que aquela comida é vendida em qualquer lugar. Como assim? O que Yuka responde que em Osaka especialmente, mas sendo em Kyoto, então tudo está certo, né? Basicamente ali esse tipo de comida é vendida mais ali em Osaka, mas ali em Kyoto, como é um centro bastante ali comercial, pode se encontrar de tudo. Maru então diz que o Japão é um país próspero e Yuka lhe diz para que ele devolva seu dinheiro depois. O que Maru questiona se devolver quer dizer pagar de volta. Yuka explica que toda essa confusão ali envolvendo ela e também ali o seu irmão para o Maru e revela que eles são irmãos. Ela diz que o anel de herança do seu avô está pendurado no pescoço do Tsuru. Maru questiona um anel no pescoço e Yuka diz que aquilo é uma relíquia amaldiçoada valiosa da família Gojo, então deveria estar sob custódia de um especialista. Originalmente era ela quem deveria ficar com o anel, mas seus pais de repente disseram que seu irmão deveria ficar com ele. Maru questiona se Tsuru é realmente um feiticeiro tão incrível assim, e Yuka questiona qual o problema. Até mesmo Uzami disse que os dois estão no mesmo nível, seu irmão é apenas alguém esforçado. Maru questiona se isso não é algo bom, e ela diz que não nesse sentido, visto que o esforço dele é algo visível para os outros. Ele vive se exibindo e sempre treinando apenas o seu próprio corpo. Yuka está bem irritada ali com seu irmão, dizendo que ele não deveria ficar se exibindo ali para os outros, dizendo que olha como meu esforço e como eu sou mais forte. Tsuru fez tudo isso porque queria que ela não pegasse um anel, e que isso era algo horrível. Então ela diz que Tsuru nem tem lembranças com o vovô e que ela também se esforça bastante, por isso que o anel deveria ficar com ela. Maru então se empolga dizendo que os dois vão resolver essa missão juntos. Como ele é um inspetor, se fizerem ela juntos, na prática será como se Yuka tivesse feito a missão sozinha, em que juntos eles vão mostrar o quanto Yuka é realmente incrível. Mas Yuka responde que isso na área deles é algo proibido, o que deixa Maru frustrado. Yuka fica envergonhada e fala bem baixinho com a mão na boca, dizendo que não havia dito que não ia fazer, o que deixa Maru feliz. Yuka questiona como Maru vai lhe ajudar se ele não pode interferir ali com o Jujutsu. E ele responde que desde que não precise usar energia amaldiçoada, está tudo certo. As pessoas não vão perceber, o que passa a sensação de que os estrangeiros são bem relaxados. E Maru diz que eles não podem perder tempo e que precisam ir logo ao local. Os dois procuram por todos os lados as pistas sobre o desaparecimento das crianças, mas não encontram nada. Maru diz que isso é bem complicado e que não consegue entender o que está acontecendo, o que faz o Yuka dizer que alguém sem experiência não vai entender nada mesmo. E ela está mexendo em seu dispositivo parecido com um relógio que meio que tipo assim faz ali uma transmissão. O que Maru questiona a Yuka sobre o que ela acabou entendendo, se entendeu alguma coisa. Ela então se vira para Maru e questiona ali apontando um caminho para qual lado ele sente vontade de ir, e ele responde que é para a direita. Yuka faz vários questionamentos sobre para qual lado ali o Maru quer ir em seu caminho, e ele vai respondendo em frente, esquerda, direita e assim por diante, e questiona ela o que estava fazendo, o que a garota lhe mostra o que estava escrevendo em seu relógio futurístico e pede para ele olhar. Maru fica surpreendido de como Yuka conseguiu prever a situação até este ponto. Ela já tinha previsto todos os movimentos que o Maru ia escolher e todos estavam certos. Mas Maru fica irritado, questionando se aquela era a hora para aquela brincadeira. Mas ela diz que não está brincando. Ela vai explicar tudo e manda ele calar a boca. Yuka explica que as ruas que eles estavam tinham feitiços e maldições de indução visual. Mas Maru fica irritado, questionando se aquela era uma hora boa para uma brincadeira. O que ele acabou apontando ali para que a Yuka estava brincando com toda aquela situação.
mas ela diz que não está brincando. Ela vai explicar tudo e manda ele calar a boca. Yuka explica que as ruas que eles estavam tinham feitiços e maldições de indução visual. Pessoas andando sem rumo ou crianças curiosas seriam facilmente atraídas pelo caminho que o conjurador quisesse. Yuka chega à conclusão que existe uma condição para a ativação do feitiço. Aquela é uma barreira que captura quem passar pela sequência de ruas determinadas. Maru diz que é uma técnica perfeita para atrair crianças sem precisar persegui-las diretamente. Ele não vai perdoar essa pessoa, o que leva ele a elogiar a garota, dizendo que agora sim todos vão reconhecer o valor de Yuka. Yuka diz que isso não é nada demais, qualquer um pode perceber se prestar atenção enquanto anda, mas no fundo ela está se gabando. Só que é neste momento que o Tsuru chega questionando por que estavam enrolando até agora. Se eles forem induzidos pelo caminho, serão capturados. Ou seja, ele percebeu pela primeira vez assim que entrou na rota. O que deixa Maru em choque, porque eles passaram horas e horas ali investigando e o Tsuru encontrou ali as pistas na primeira vez que observou. Maru fica surpreso ali do Tsuru ter conseguido descobrir tão rápido, mas ele apenas diz que vai buscar o equipamento e pede para eles esperarem um pouco. Maru pede desculpas para Yuka sobre o seu plano ter dado errado e ela fala que está tudo bem. Yuka diz que Maru está se preocupando demais, mas ele responde que ele também tem um irmão gêmeo, o que faz a garota ficar surpresa. Maru diz que eles nunca se deram bem, tentaram fazer as pazes várias vezes, mas nunca deu certo. Ela questiona o motivo das brigas e ele responde que nenhum em especial. Segundo seu irmão, Maru é atrapalhado e isso lhe irrita bastante, e o que acaba deixando ele um pouco triste porque entende a situação ali relacionado ao seu irmão. Interessante isso, que é uma referência, né, ao Itadori e também o Sukuna. Maru diz que não compreender seu irmão é doloroso, não ser compreendido por ele também é doloroso, e que isso vai continuar para sempre para deixar tudo ainda mais doloroso. Ele diz que queria que a mesma coisa não acontecesse com eles. Ele queria resolver o problema do anel e que Tsuru e Yuka se dessem bem. Yuka fica envergonhada e diz que só porque não deu certo com Maru não é para empurrar suas expectativas de relação perfeita de irmãos para cima deles. E além disso, isso é um problema que continuará se repetindo. Os dois ficam quietos por alguns segundos e Maru se questiona se será que ela não entende o peso de um conflito entre irmãos. Isso aqui é interessante. Como eu falei pra vocês, isso pode estar relacionado ali à treta do Yuji com o Sukuna. Algo assim já deve ter acontecido na antiga terra do Maru. Inclusive, pode ser este o motivo deles terem ficado ali sem um planeta, né? Que o planeta acabou se tornando algo inabitável, né? Um lugar inabitável, visto que eles estão procurando um lugar para se refugiar. Yuka então diz que para ela o que importa é recuperar o anel. O que vai acontecer com seu irmão, tanto faz. Eles conseguem encontrar o local que estava sendo usado para os sequestros das crianças. Tsuru diz que o relatório foi concluído, então eles vão bloquear as ruas aos poucos. Se as análises deles estiverem corretas, o início do percurso é naquele lugar que eles estão. Provavelmente, mesmo sem bloquear tudo, as condições da barreira que Yuka mencionou deixarão de ser atendidas. Eles isolam o local e Yuka diz que o trabalho está bem feito. Mas assim que eles cercam o local, um garoto passa ali com tudo entre eles. E o Tsuru pede ali para que o garoto espere. Quando ele chega ali no corredor, duas mãos lhe agarram e faz ele desaparecer. Tsuru então percebe ali que o oponente deles é um mestre de maldições de nível bem alto. Isso porque ele incorporou ali o teletransporte espacial em uma técnica de barreira. E ele percebe o problema. Eles chegaram ali pelo caminho indicado. Tsuru diz que vai atrás daquele moleque e pede para que Maru e Yuka reportem a situação para Uzami, que é o tutor deles. Yuka então diz que ela também vai e ele diz que não pode. Ela grita por quê? Só que assim que ela faz isso, ele acaba desaparecendo. Assim que ela pergunta o porquê, Tsuru desaparece por completo, deixando sua espada para trás. Vemos que a espada que ele porta parece ali um pouco com a espada do Yuta.
Maru questiona se Tsuru não era um feiticeiro também, o que ela diz que ele possui uma constituição especial em seu corpo. Ele tem pouca quantidade de energia amaldiçoada, por isso luta apenas com objetos, ferramentas amaldiçoadas. Tsuru tem então ali uma restrição celestial, mas como dá para perceber, essa restrição não está completa. Ele não está no mesmo nível da Maki no final de Jujutsu Kaisen e também não está no nível ali do Toji Zenin. Maru diz que isso é ruim e percebe que mesmo sem muita energia amaldiçoada, ele foi salvar a criança. O que Yuka responde que quem caça múmia acaba virando múmia. O que Maru questiona que isso não é hora de falar desta forma. E Yuka pede para ele se acalmar. Maru explode então de raiva dizendo que o irmão dela pode mesmo morrer nessa emboscada. Ele diz que é doloroso sim, mas ainda é apenas uma dor. Ele diz que para ela abrir mão do ideal é doloroso, mas pode ser algo até mesmo compreensível depois de passar por toda a vergonha e cicatrizes. Maru diz que ele não desistiu do seu irmão e que ela não deve desistir do dela. Yuka diz que isso não vai ajudar em nada, o que Maru fica decepcionado. Mas Yuka diz que já está indo, o que faz Maru sorrir, dizendo para eles irem resgatar o Tsuru. Vemos então o sequestrador junto do Tsuru e ele está elogiando as suas organizadas de Kyoto por serem de forma de grade. Isso combinou bem com sua técnica de barreira. Tsuru rebate dizendo se ele não acha que foi algo proposital, visto que esse era o terreno da escola técnica de Jujutsu, lhe chamando de completo idiota, o que o jovem lhe rebate, dizendo que nessa situação é ele quem se parece ali com um idiota. Ele percebe que Tsuru possui um combo de transferência e restrição, mas muda o assunto dizendo que vai encerrar o negócio de tráfico humano. Como ele é um feiticeiro, ele já deve ter ouvido falar, o que ele percebe que o garoto não sabe de nada, né? Tipo assim, ele tá sabendo de alguma notícia e ele meio que tipo vai falar, não vai falar, mas pelo que parece o Tsuru também não está sabendo do que vai ocorrer. O jovem então informa que os alienígenas chegaram até eles, o que faz a cena ficar com um climão terrível. E Tsuru comenta ali chamando de maluco conspiracionista. Ele estava apostando que o seu alvo seria mais do tipo intelectual, mas o jovem rebate dizendo ali que é verdade. Vemos então Itadori, Gojo, Nobara, Yuta, Megumi e Maki caminhando ao lado ali de Gojo. Ele explicou que o jogo do abate de 68 anos atrás foi um ato de terrorismo Jujutsu, que também foi o estopim para o estabelecimento do contrato. Ele questiona se os feiticeiros como Satoru Gojo e Yuji Itadori, que suprimiram isso, estão no Japão de hoje. Ele informa que quando o enfraquecimento dos feiticeiros ficar evidente sobre a barreira, o novo negócio de energia vai acabar e até mesmo o valor dos japoneses vão cair. Para o negócio é hora de se encerrar e se retirar. Ele diz que no final das contas vai vender o Tsuru e vai lucrar um pouco. E o garoto entende que não morreu ainda porque é uma mercadoria. Tsuru questiona se ele vai ser vendido junto do garoto de antes, o que ele responde que não. Ele começa ali a explicar que as crianças já estão embaladas. Como Tsuru então tem pouca energia amaldiçoada, mas é um feiticeiro, ele vai leiloar o garoto. Vemos as crianças separadas em tanques, meio que tipo assim para serem vendidas. O jovem fala que Tsuru é imundo, sem imaginação e o seu jeito de falar é vulgar pra caramba. O jovem responde que quanto mais as crianças falam, mais ele as odeia. Tsuru responde ali que eles estão no mesmo nível. Adultos que não conseguem trabalhar direito são miseráveis e que pelo menos as crianças têm certa graça, então ainda são melhores. O jovem então se aproxima do garoto e lhe dá uma bica na cara. E depois ele dá uma sequência de chutes, lhe dizendo que o garoto apenas finge ser forte. Ele alerta o garoto que aquele lugar é uma área da cidade deixada de lado, sem reforma na época, porque não havia fundo suficiente antes da renovação do tratado devido à falta do orçamento, e que ele pode gritar o quanto ele quiser porque ninguém vai vir salvá-lo. Mas então uma porta sai voando na direção do feiticeiro, lhe acertando com tudo. Vemos a chegada de Yuka e também de Maru. Yuka pensa nas palavras de Maru para ela, questionando se Yuka e Tsuru eram irmãos de sangue, o que ela responde que sim. Ele então diz que a partir de agora, com sua técnica, ele vai harmonizar a garota com o mundo,
buscando o equilíbrio. A sua técnica precisa de uma pessoa que esteja à altura de Yuka, ou seja, assim eles vão conseguir encontrar o Tsuru. Ela questiona se não tem problema ele usar energia amaldiçoada e ele responde que neste nível está tudo bem. Na frente ali do feiticeiro, então, vemos Yuka desafiando Tsuru a um duelo, o que deixa tanto Maru e seu irmão em choque. Ela ataca ali em uma sequência de movimentação muito boa, feita ali pelo desenhista Yuji, enquanto Tsuru tenta se defender. Só que no final, é ele quem lhe dá um murro na cara, levando ela diretamente para o chão, o que faz ela começar a chorar. Como ela suspeitava, ele era forte mesmo. Não era só ali um treinamento de musculação, era força pura. Afinal, ele sempre se esforçava. Ela se recupera rapidamente e manda o feiticeiro se render, o que faz Tsuru questionar o que havia sido aquilo agora há pouco. Mas Yuka já virou a página. Ela ativa sua técnica amaldiçoada chamada de Garras do Cão Cadavérico. Suas unhas aumentam de tamanho, formando 2 lobos com suas garras. Ela ataca ali o feiticeiro e mesmo ele defendendo, ele toma dano. Ele pensa que a técnica da garota é um punho com propriedade de energia amaldiçoada, mas ele usa um ali dos seus selos e brota atrás da Yuka para lhe atacar usando sua técnica de barreira. Porém, é neste momento que Tsuru derruba o vilão, deixando ele de cara no chão. Tsuru então senta ali no chão e reconhece ali que Yuka ficou mais forte. Ele então diz que vai se esforçar também para ficar mais forte. Isso para poder lhe entregar o anel para sua irmã. Lá ele. Voltamos no tempo e vemos que enquanto Yuka era grudada ali no Yuta, Tsuru é grudado na Maki, lhe chamando de vovó por onde vai. Vemos ele treinando com a espada e Maki está lhe dizendo que seu neto se parece bastante com ela, o que deixa o garoto muito feliz. Ela lhe diz que perder pode se tornar uma força, mas isso é uma espada de 2 gumes. Então ele precisa tomar cuidado. Deixar algo para trás também é importante. Porém, ele escuta ao dia que Yuta deu o anel ali para a sua neta como um presente. Tsuru diz que ali para sua avó que queria um anel também, mas ela lhe responde que aquela aliança é apenas um amuleto contra o mal, um talismã. Ele não precisa daquilo porque ele é forte, o que faz ele dar risada ali dessa percepção da sua avó, admirando ali a ideia de ser já forte. Porém, quando Yuta falece, é dito que o anel deve ficar com o Tsuru. Ele questiona o porquê e é respondido que o garoto é quem realmente precisa dele, o que ele responde que não quer isso. Ele não precisa do amuleto, mas a mulher lhe rebate, dizendo que essa é uma decisão da família Gojo e que sua vontade não importa. Ele diz que a vovó havia lhe treinado e que ele não precisa de um anel de proteção. Ele vai ficar ainda mais forte por causa disso. Assim ele corre, pensando que ficará tão forte que fará todos dizerem por suas bocas de que não precisam mais de nenhum anel. Isso já era esperado do neto da vovó. Assim ele pede desculpas à irmã, chorando quando tinha 7 anos, e pede para ela esperar por ele. Yuka então questiona o que ele queria dizer com isso e assim Tsuru responde que nada demais. O que ambos são interrompidos pelo jovem caído no chão, dizendo que idiota é um idiota e que todos os idiotas vão morrer. Então, mesmo caído ali no chão, ele tenta transportar todas as crianças para outro lugar, o que pega ali todos desprevenidos. Mas ele grita que o comprador já está definido. Quando ele fala isso, um olhar parecido com o do Sukuna surge no recinto, gerando uma pressão absurda. Maru então revela seu terceiro olho e direciona todo o seu poder diretamente para o vilão. Maru nocauteia o vilão, o que deixa Tsuru e também Yuka em choque. Yuka questiona ali o que ele estava fazendo, enquanto Tsuru pergunta se ele por acaso é um alienígena. Maru tenta tampar o olho de sua testa, mas já é tarde demais. Olha, rapaziada, eu sei que esse vídeo ficou grande pra caramba, porque o capítulo é bem grande, deu mais quase 50 páginas aqui de tradução e tudo mais. E eu vou ser bem sincero com vocês, essa obra pode dar muito bom ou pode dar muito ruim.
pode dar muito bom, muito ruim. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Por que eu acho isso? Pode dar muito ruim se o GG decidir escalonar as paradas apenas por causa de poder ocular. Tipo assim, a gente já viu ali o poder ocular chegando e tal. Isso já começa a me dar um pouco de revertério, porque é uma das paradas que eu mais odeio em Boruto. Tudo depende do poder ocular. É claro que nós estamos falando de GG Akutami, né? Então, tipo assim, eu espero, tenho expectativas ali pra coisas mais criativas, né? Só que poderes oculares faz ali Jujutsu Kaisen meio que tipo assim, perder completamente ali a sua concepção, né? Tudo bem que tem os 6 olhos e tudo mais, mas os 6 olhos ele é uma coisa, uma ferramenta a mais para a habilidade meio difícil de compreender ali de Satoru Gojo. E o que chama a atenção em Jujutsu Kaisen é a complexidade de cada uma das habilidades, cada um dos poderes. Ficar discutindo de como a forma das habilidades do Hakari funciona, do Yuta, do Kenjaku e toda essa construção ali sobre os poderes. Mas também pode dar muito bom, porque nós estamos falando de um alienígena chegando na Terra e isso pode ser até mesmo um bom alívio cômico e mostrar o que aconteceria com a Terra se o Sukuna não fosse parado, ou até mesmo se o Sukuna e o Itadori tivessem se dado bem ali no final, visto ali que essa questão relacionada ali à destruição do planeta pode ter sido até mesmo de um confronto entre irmãos, né? Ele escalonou tanto ali os poderes e as habilidades dos dois que eles acabaram destruindo o planeta no confronto. E isso fez com que o planeta dos Shumirianos, né? Deixou ali de ser habitados, né? Shumirianos é realmente assim algo engraçado. É uma boa oportunidade para GG amarrar bastante pontas soltas também, né? Bastante pontas soltas que ficaram ali em Jujutsu Kaisen e dessa forma GG vai adaptar. E é uma obra oficial, tá? É uma obra de continuidade do universo Jujutsu Kaisen, não é só um spin-off, né? Não é só um spin-off que não faz parte da linha canônica, não. Os personagens fazem parte da linha canônica, o GG vai trabalhar com isso aqui, vai ser um pouco curto, mas vai resolver algumas arestas que ficou ali na história e já temos coisas para teorizar, né? Temos um Tengen lá no começo lá do capítulo, quem que é aquele cara, o irmão aqui do Maro, é um cara gente boa, não é um cara gente boa? Vamos ver o que essa obra vai entregar. O que essa obra vai realmente apresentar para nós, mas a gente sabe que essa trama interlaçou algo muito legal, né? Que é o objeto que criou todo esse universo Jujutsu Kaisen, que é o anel do Yuta Pararika.